Fala aí, prof, tudo bem com você? Professor Marques aqui contigo hoje e a gente vai falar sobre a preparação de uma videoaula. Você já deve ter assistido uma aula em que a gente falou sobre fundo, né? Fundos de gravação. E lá a gente usou uma técnica, que é a técnica do chroma key, ajustada a um fundo real, tá? Hoje a gente vai estar trabalhando, estou dando uma monitorada no áudio aqui, hoje a gente vai estar trabalhando só chroma key, tá bom? Ó, aqui você está vendo o fundo, ó, só existe um chroma key, certo? Chroma key, sacanagem. Mas tudo bem. É aquele lance do fundo verde, tá? Então, bora lá, vamos trabalhar hoje. Eu vou brincar aqui só com o chroma para que você possa ver o fundo, ver aquilo que eu estou falando. Vocês viram na aula anterior, se você não viu, assista aquela aula lá, que falava sobre fundos de gravação, que eu disse que a gente vai aplicar a técnica de chroma key, mas a gente precisa de alguma coisa para colocar no fundo, que é a sua apresentação, a sua preparação, o seu PowerPoint, tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Como construir esse PowerPoint para fazer uma apresentação bacana. Porque muitas vezes a gente vê a maioria das pessoas subutilizarem o PowerPoint, né? A pessoa vai, abre aquele fundo branco, coloca uma letra preta lá e pronto, né? Primeiro que é o seguinte, né? Assim, a minha opinião, tá, gente? Com a minha experiência. Uma boa apresentação de PowerPoint, ela tem pouco texto, tá? Você trabalha ali com tópicos que vão te lembrar aquilo que você tem que falar e imagens que venham a ilustrar algo que você vai dizer ou que estejam no contexto do que você vai dizer, tá? Então, essa é a ideia. Trabalhar mais tópicos e imagens do que texto para você ficar lendo. Isso torna a aula muito chata e a gente sabe que não só os alunos, nós também não gostamos de apresentações em que a pessoa fica lendo aquilo que está escrito, né? Então, não preciso da pessoa, eu leio o que está escrito lá, tá bom? Então, vamos pensar sempre nisso. Tópicos e imagens que ilustrem aquilo que você está dizendo. Claro, se você vai projetar um exercício, não tem como não ter o texto do exercício, né? Mas aí é outro caso. Então tá. Então, primeiro a gente vai procurar essa ideia do PowerPoint, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui o nosso PowerPoint. Deixa eu só abri-lo aqui enquanto isso. Enquanto eu falo com você, eu estou abrindo o meu PowerPoint. E aí nós vamos ter uma questão, né? São várias as versões do PowerPoint. Então, algumas versões, no meu caso eu estou usando o PowerPoint 2010, então alguns vão bater exatamente com o que eu estou falando, se você tiver o 2010. Se você tiver outras versões, a gente vai ter que dar uma fuçadinha, dar uma procurada naquilo que eu falei, né, no passo a passo que eu falei aqui, e adequar para a sua versão, tá? Bom, deixa eu trocar a câmera aqui. Lá, legal. Então aí está o nosso PowerPoint e eu estou aparecendo ali no cantinho agora. A primeira coisa que a gente precisa fazer, como eu disse na aula anterior, é cuidar da proporção, tá? Se eu quero que o meu PowerPoint preencha a tela inteira, né, do computador, do celular e tal, eu preciso dele na proporção 16:9. E como é que eu faço isso? Os PowerPoints mais novos já têm a função widescreen, tá? Ela já vai sair na medida correta. Se você não tem a versão mais nova como eu, então você vai vir aqui, ó, você vai abrir o seu PowerPoint, você vai em Design, tá? Configurar página, aqui no cantinho, ó, configurar página, e aí você vai colocar as medidas 33,87 por 19,05, ok? Aí você dá o ok ali. Essa medida, já vou inserir uma caixa de texto, ó, aqui, ó, eu estou pegando aqui uma caixinha de texto e inserindo. Essa medida que eu coloquei, 33,87 por 19,05 centímetros, isso aqui é o equivalente ao 1280 por 720 pixels, tá? Que é o formato HD, ok? Se você quiser, ó, vou duplicar essa caixa, vou segurar o Ctrl, arrastar e soltar. Aí o Ctrl preso, aí eu duplico a caixa, para quem não sabe como faz isso. Se eu quiser ele no formato Full HD, né, ó, no formato Full HD, que é o equivalente a 1920 por 1080 pixels, aí você vai ter que colocar aqui 50,8 por 28,58, tá? Essa é a medida do Full HD. Então, se você quiser trabalhar no Full HD, você vai lá em Design, Configurar Página e vai colocar essa medida, 50,8 por 28,85. Tá bom? Desse jeito você tem o seu PowerPoint no formato 16:9, tanto no 33,87 quanto no 50,8 ali, né? HD e Full HD, tá? Eu normalmente trabalho aqui, ó, no 33,87 por 19,05, certo? Legal. Então vou deixar essas caixinhas aqui que a gente daqui a pouco usa elas. Uma coisa bacana é você ter o seu fundo personalizado, né? Você criar um fundo para você. Então como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso no seu próprio PowerPoint. Alguém deve ter morrido aqui, ó, né? O estúdio é na minha casa, então fez um auê ali, não sei se vocês ouviram, mas acho que tá tudo bem, tá todo mundo vivo. Então vamos lá.
Aqui então a gente vai fazer um fundo personalizado. É legal você ter o seu fundo, não utilizar. Você pode aqui, ó, no próprio design, se você for mudando aqui, ó, ele vai mudando as características da sua apresentação, do seu slide. Você pode fazer isso se você quiser. Mas eu vou te ensinar a criar uma personalizada, tá? Então, o que a gente pode fazer? Tem N opções. Aqui vai a sua criatividade, o seu gosto, a cor que você quiser, aí é de cada um, tá? Mas uma opção é a gente fazer o seguinte. A gente vai entrar, deixa eu mudar aqui a câmera, ó. Nós vamos trabalhar aqui no Google, tá? Então a gente vai entrar lá no Google, então você vem aqui no Google e vai procurar por imagens de professor, por exemplo, se você quiser um professor no cantinho ali da sua apresentação. Normalmente o que a gente faria? Professor, tá? A gente até sugeriu lá, professor Marques, não. Então, professor. Mas faça a busca em inglês, ela vai te dar mais resultados, tá? Você vai ter mais opções. Normalmente a busca em inglês daquilo que você quer te dá mais resultados. Então, teacher, vamos lá, teacher. E aí, uma sugestão minha. Se você colocar teacher, clipart, ele vai trazer figuras como essas aqui, ó, tá? Figurinhas de clipart, figurinhas mais amigáveis, mais bacaninhas, diferente de uma foto, por exemplo, de um professor, tá? Aí é gosto também, tá, galera? Isso aí é de cada um. Bom, o que você vai fazer para tomar alguns cuidados? Você vai clicar em imagens aqui, ó, certo? Imagens. E quando você clicar em imagens, aqui, ó, no final da linha tem ferramentas. Então você vai clicar em ferramentas e em direitos de uso, você vai colocar marcadas para reutilização. Por que isso, Marques? Porque aí você exclui imagens que tenham direito autoral. Tá? Se você pegar uma imagem que tem um direito autoral, o dono da imagem pode exigir que você pague por ela. Tá? Então, você pode usar aquelas que não são pagas. Tá bom? Então, aí você tem aqui N opções. Tá? Aí também você vai dar uma caçada, ver o que mais te interessa, o que mais se adequa a você, o que mais reflete você, tá bom? Então não vou ficar opinando. Eu peguei algumas imagens aqui só para te usar como exemplo, tá? Então algumas imagens como exemplo aqui, ó. Imagens como essa que tem o fundo quadriculado, como essa daqui que tem o fundinho quadriculado, é uma imagem PNG. O que significa isso? É uma imagem que tem o fundo transparente, tá? Então, se você salvar uma imagem como essa e colocar lá no seu PowerPoint, você vai ver que independente da cor do fundo, fica certinho o contorno, tá? Eu vou te dar o exemplo. Eu vou baixar essa daqui. Então você clica com o botão direito do mouse, vem em salvar imagens, e aí você vai salvar em algum lugar, tá? Onde ele está salvando aqui, área de trabalho. Não, vou criar aqui. Vou criar aqui uma pasta. Cliquei com o botão direito, novo, pasta. Então, aula, preparação de videoaula. Então, vou salvar aqui dentro, vou abrir essa pasta e vou salvar. Não vou nem mudar o nome, tá? Deixa assim mesmo, vou salvá-la. Se você quiser, você altera o nome ali e salva. E eu vou salvar esse carinha aqui também, ó. Cliquei com o botão direito, salvar imagem, né? Salvar como. Veja que esse cara já é JPEG. O que significa isso? O fundo não é transparente, você já vai entender o que é isso. Salvar, beleza. Então agora eu vou voltar lá no PowerPoint. Deixa eu mudar a câmera aqui novamente. Ó, então a gente volta lá no PowerPoint. E agora eu vou inserir aquelas duas figuras. Então você vem aqui em cima, ó, inserir, imagem. E aí a gente vai procurar aquela pasta que eu criei. Tá aqui, ó, aula preparação de videoaulas. Você já pode selecionar as duas, ó, se você clicar e arrastar o mouse, você já seleciona as duas, tá? Ou se você der Ctrl A, certo? Ctrl A, de all, todos. Então, todas as imagens. Às vezes vai ser Ctrl T, tá? Por exemplo, dentro do Word, por exemplo, para você selecionar tudo é Ctrl T. Mas aí vai de caso a caso, tá? Mas, de qualquer forma, seleciona as duas. Ou aperta aqui, segura o Ctrl, aperta a segunda, tanto faz. Então, selecionei as duas, vou clicar em inserir. Pronto. Estão aqui as minhas duas imagens. Tá vendo que ela tá passando do tamanho, né? Então, eu vou pegar no cantinho e vou descer. Por que no cantinho, Marcos? Porque senão muda a proporção, tá vendo? Olha que coisa esquisita que ficou. Vamos dar um Ctrl Z e voltar aqui. Então, eu puxei lá no cantinho, certo? Então, ó, vou colocar essa aqui no outro canto, beleza? Então, olha só. Vou pegar no cantinho e vou arrastar. Então, vou colocar a professora aqui no cantinho, ó. Ó, que bonitinho, certo? Vou pegar o professor, tá muito grande também, e vou colocar ele aqui no cantinho, bem pequenininho. Ah, Marcos, eu quero que os dois tenham o mesmo tamanho. Então, você pode pegar e colocar aqui, ó, altura e largura. Então, vamos pegar para a mesma altura. Vamos colocar aqui, clicar em um deles e colocar aqui 4 centímetros, dei Enter. Vou clicar aqui, 4 centímetros, dei Enter. Pronto, os dois estão da mesma altura, certo? Tá, como é que eu ponho ele exatamente no cantinho, Marcos? Então, vamos supor que ele está aqui, ó. Você vai lá, normalmente a gente vai lá, arrasta, fica olhando se está no cantinho. Ei, não está. Você não precisa fazer isso. Você vem aqui em alinhar, em formatar, né? Quando você clica na imagem, normalmente ele já seleciona a aba formatar lá em cima, ó. Lá em cima, formatar. Aí você vem alinhar pela parte inferior, então ele já vai lá para o limite inferior da página, e agora eu quero alinhar ele no canto direito, então você clica em alinhar
alinhar à direita. Olha lá, tá prontinho, bem no cantinho, certo? Mesma coisa eu vou fazer aqui com a professora. Ó. Então, vou lá, cliquei nela, já apareceu a aba formatar, aí eu venho alinhar, inferior, e aí agora eu quero jogar ela no canto esquerdo. Então, alinhar à esquerda. Prontinho, olha lá, certo? Se você quiser só um, só outro, gente, é só exemplo, tá? Coloque aquilo que você achar que demonstra você. Legal, aí vamos lá. Vamos supor aqui, ó, eu vou criar um quadro aqui só para você entender. Primeiro eu vou jogar esse cara para trás das imagens, tá? Porque se eu puxar aqui, ó, ele fica tanto na frente de um professor quanto na frente do outro. Então você clica com o botão direito, enviar para trás. Pronto. Agora olha só. Veja que a professora, ela tem o contorno tudo certinho, certo? Por quê? Porque ela é uma imagem PNG. Ela tinha o fundo transparente, fica o contorno dela legalzinho. Agora, olha só se eu fizer o mesmo com o professor. Ó. Ela era uma imagem JPEG, ela não tem fundo transparente. Então veja que fica aquele quadrado branco. Então quer dizer, se eu colocar o meu fundo de qualquer outra cor que não seja branca, ele vai ficar com esse quadrado branco. Então no caso do professorzinho ali do canto direito, eu teria que usar um fundo branco para poder bater com o fundo dele e parecer que ele tem ali o contorno bem definido, certo? Ó, uma forma de você mexer com eles também é mexer aqui, ó, nas setinhas do teclado, tá? Ó, você deve estar ouvindo os barulhinhos aí, ó. Estou mexendo aqui nas setinhas do teclado, eu consigo acertar ele também, tá? Bom, a professorinha aqui, ó, eu já posso fazer qualquer cor de fundo. Então, eu vou mudar a cor do fundo para você ver, ó. Então, clica com o botão direito, formatar plano de fundo, e aí aqui você tem cor. Eu vou colocar uma outra cor qualquer aqui, sei lá, vou pôr vermelho. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Eu nem vou aplicar. Você tá vendo que ela continua aparecendo tudo certinho. Já o professor, que é uma imagem JPEG, né, que não tem fundo transparente, vai ficar aquele quadradinho. Então, quer dizer, para o professor, eu teria que usar esse fundo branco, tá? Para a professora, eu posso usar qualquer fundo que ela vai ficar certinha, tá bom? Legal. Fechar. Vamos dizer que eu queira usar aqui um fundo, vamos procurar aqui, um fundo amarelo clarinho. Assim, ok. Olha lá, fechar. Então, eu vou excluir o professor, vou deixar só a professora, tá? Ó, que legal. Aí você pode criar o seu plano de fundo personalizado aqui, tá? Aí você pode trabalhar, por exemplo, você pode colocar uma barra aqui, ó. Vamos criar uma barrinha aqui, ó, tá? Nessa barrinha aqui, acima dela, eu vou sempre colocar o título. Então, eu vou deixar um espaço lá para eu colocar o título e eu vou escrever a partir daqui. As minhas imagens, tudo vai ficar a partir daqui. Você pode trabalhar essa imagem aqui também, ó. Você tem lá, ó, você clica em formatar, e aí você tem aqui várias opções que você pode brincar com essa barra, ó, tá? Inclusive, você pode trabalhar com ela, ó, formatar forma, né? E aí você pode preencher com um gradiente, por exemplo, ó. Então veja, aqui ela está com um gradiente de um azul claro para um azul bem clarinho. Note o seguinte, ela está vindo de cima para baixo, porque o ângulo aqui é 90, ó. Se eu jogar um zero aqui, ó, ele vai do azul para cá. Mas está esquisito esse contorno, né? Então a gente pode vir aqui, ó, contorno da forma sem contorno. Olha lá. Tá vendo? Ele está fazendo um gradiente aqui. Ó. Ele está indo do mais escuro para um mais clarinho, certo? É como eu usei lá no que eu dei de exemplo para vocês na aula passada, certo? Tá, eu vou apagar isso aqui. E agora vamos supor, esse é o meu fundo. Que legal, esse é o fundo que eu quero usar. Você não vai deixar ele dessa forma. Por quê? Porque se você tiver alguma imagem aqui, por exemplo, e aí você clicar na imagem, né? Você tentar clicar na imagem, você pode arrastar a barra. Ó. Não é isso que a gente quer. Eu dei um Ctrl Z. Então, eu quero transformar isso que eu criei agora no PowerPoint numa imagem. E como é que eu vou fazer isso? Então, você vai vir aqui em Arquivo, Salvar Como, e aí você vai escolher aqui, ó, a opção JPEG ou PNG, que tanto faz, tá? JPEG ou PNG. Normalmente eu uso PNG. Então, aí eu vou salvar aqui, ó, como plano de fundo, tá? E vou salvar lá dentro da minha pasta, plano de fundo, salvar. Ele te pergunta, todos os slides ou só o atual? No caso, a gente só tem um, né? Mas se eu clicar em todos os slides, ele vai criar uma pasta e salvar esse único slide dentro da pasta. Como eu só tenho um, então, somente o slide atual. Pronto. Ele já está salvo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito, formatar plano de fundo, aí eu venho aqui, ó, em preenchimento com imagem ou textura. Viu que ele já mudou, né? Ele já está indo para uma textura. Mas aí você vem aqui em arquivo e aí seleciona o seu plano de fundo e aplicar a tudo. Pode fechar. Agora é o seguinte, ó, essa aqui ainda é a imagem que a gente colocou, mas você veja que se eu arrastar ela, ó, aqui continua tendo a imagem, porque é o plano de fundo que eu inseri agora, ó, e eu não consigo arrastá-la, tá vendo, ó? Mesma coisa com essa barra aqui foi aquela que a gente criou. Se eu tirar ela daqui, você vai ver que tem a barra de trás, do plano de fundo que você colocou, olha só. E aí se você tentar arrastar, você não consegue, tá vendo? Agora ele não é mais uma imagem do PowerPoint, vou apagar essa daqui, vou apagar essa daqui. Agora ele é um plano de fundo, tá? E aí dentro desse plano de fundo é que você vai trabalhar para construir a sua aula, né? A sua apresentação, seja lá o que for, tá? Então, vou inserir aqui um texto qualquer, texto, calibre 18.
Isso aqui é para você ver o tamanho da imagem, tá? Texto calibre 18. Agora eu vou mudar aqui a imagem, vou pegar uma clássica Arial aqui, que todo mundo tem, Arial, e eu vou mudar aqui para 32, por exemplo. Ó, então aqui é uma Arial de tamanho 32, certo? E vamos aqui duplicar, né? Ó, como é que se duplica? Você pode dar um Ctrl D, você duplica a caixa, ou clicar no Ctrl e arrastar a caixa soltando o clique do mouse, sem soltar o Ctrl, você duplica a caixa. E aí eu vou escolher uma outra letra aqui, sei lá, vamos uma outra clássica aí que é a Times New Roman. E aí eu vou colocar aqui um tamanho 48, tá? Então, essa aqui é aquela letra Times, tamanho 48. Letra é seu gosto também, tá? Cor, etc e tal. Então, isso aqui é para você ter uma ideia de tamanho de letra, porque você tem que pensar o seguinte, muitos dos seus alunos assistem sua aula no celular. Então, olha só, você tem que cuidar do tamanho da letra que você vai apresentar. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos, tá? Agora, uma coisa, digamos que você colocou esses textos aqui, que fosse parte da sua aula e tal, e tá meio bagunçado, você quer organizar, você quer alinhar todos. Normalmente, o que as pessoas fazem? Clicam e arrastam tentando alinhar. Às vezes, alguns PowerPoints criam tipo um imãzinho que puxa ele certinho, mas você pode fazer o seguinte, ó. Clica na primeira caixa, aperte o Ctrl, clique na segunda, aperte o Shift, clica na segunda, clica na terceira. Selecionado todos, você vai em formatar e vai lá no alinhar que a gente já usou. Olha só, quando todos estão selecionados, se eu clicar alinhar à esquerda, todo mundo vai ficar alinhadinho, percebeu? Ó, vou dar um Ctrl Z e vou lá de novo, tá? Então, ó, eu seleciono todas as caixas, pode ser segurando o Shift ou pode ser passando o mouse assim para pegar todas. E aí você vai formatar, alinhar, alinhar à esquerda, olha lá. Uma outra forma de alinhar é distribuir essas caixinhas de forma igual, com a mesma distância da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. Então você pode voltar em alinhar e aqui você vem, ó, distribuir verticalmente. Então ele faz a mesma distância de uma caixa para outra aqui, certo? E aí estando todos selecionados, se você arrasta um, você arrasta todos, ó. Certinho? Então aqui são algumas dicas, né, do que você pode utilizar. A mesma ideia é para você selecionar, deixa eu mudar a câmera aqui. A mesma ideia é para você colocar figuras que você vai colocar para ilustrar, né? Você está falando, sei lá, professor de geografia falando de Caatinga, por exemplo. Então, quer pôr uma imagem da Caatinga? Vai lá no Google, procura lá, Caatinga. Você vai colocar imagem, certo? Ó, deixa eu fazer enquanto eu falo, que eu acho que vai ser mais interessante para vocês, ó. Então, por exemplo, né? Você quer colocar uma imagem lá. Então, Caatinga. Certo? Deixa eu só voltar aqui. Nossa, professor, é Caatinga. Caatinga. Então, tá lá. Aí você vem, imagens, ferramentas, direitos de uso marcadas para reutilização. Então, ó, tem um monte de imagem que você pode usar. Ah, achei legal essa daqui. Clica nela. Salvar como. Uma opção também é você copiar e colar, tá? Eu vou fazer nesse caso. A outro caso eu já fiz, né? Clica com o botão direito, salvar imagem como, né? E aí você vai lá no PowerPoint e insere. Uma outra forma é copiar a imagem, aí você vai para o PowerPoint, vamos mudar a câmera aqui, aí você vai para o PowerPoint, clica com o botão direito e dá um colar como imagem, olha lá, ó. Pronto, tá ali, ó. Colei a minha imagem, certo? Beleza? Ah, Marcos, eu queria que esse texto ficasse bem alinhadinho aqui com o que está escrito aqui embaixo. Clica no texto, clica na imagem, agora aparecem dois formatar, porque um é do texto e o outro é da imagem, tanto faz. Clica em formatar, alinhar na parte inferior. Olha lá, acertei aqui, ó, tá na mesma linha as duas caixas, certo? Beleza? Ah, Marcos, mas não ficou legal. Eu queria que o fim do texto desse aqui na imagem. Aí não tem como fazer esse alinhamento dessa forma. Você precisa pegar uma guia, puxar ela até aqui, ó, e aí você clica e vai com a setinha acertando aqui, ó. Ó, olha lá, mais ou menos isso aí. Se você quiser alinhar exatamente o texto, tá? Se não, você alinha a caixa como eu ensinei, certo? Bom, para variar, acho que eu já falei demais, né? Então, aqui é uma forma de você... Ah, vamos finalizar, né, professor? Você não vai salvar e tal. Então, digamos que, pá, tá pronta a minha apresentação. Então, arquivo, salvar, né? Se eu não dei nome nenhum, é só salvar, ele já me pediu um nome. Aí eu vou lá, aula sobre o PowerPoint e produção. Beleza. Então, salvei, tá feito, tá salvo meu arquivo, certo? Voltando aqui. Como eu já falei, né, para variar, acho que eu falei demais, mas espero que eu tenha te dado bastante informação. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, segue aí o canal, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também o meu canal particular, onde eu faço as aulas para os alunos, né? Esse canal foi criado para que eu fale com você, professor, e te ajude a produzir videoaulas para os seus alunos, assim como eu faço para os meus. Então, eu vou deixar também o link do meu canal para os alunos, né? Que é um canal maior já.
E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Tecnoprof, de indicar para os seus amigos se isso aqui te ajuda, né? Se as aulas, se as dicas que eu estou dando te ajudam, indique para os seus amigos também. Vou deixar o link do e-book de produção de videoaulas também, porque aí baixando o e-book, ele vai ter vários outros conteúdos, como você, professor, deve estar recebendo aí os meus e-mails. Se você não está recebendo, baixe o e-book e você vai entrar para receber vários conteúdos aí por e-mails, tá bom? Então, inscreva-se no canal, deixa aquele like esperto aí no vídeo e compartilhe com os amigos professores aí, tá bom? Grande abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre. Até mais, prof. Abraço.